Opa, muito boa tarde, começando os Donos da Bola aqui na tela da Band. Hoje é 16 de abril de 2025. Muito obrigado pelo carinho da tua audiência. Hoje é quinta, hoje é véspera de feriado. Que chocolate, que vitória gigantesca. Não poderia ser melhor para o Mirassol, Godoy. Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde para você que está de olho no olho da Band, porque eu também estou de olho em você. Mas, se você me permite, nobre apresentador muito competente, eu quero iniciar esse programa dizendo: pergunta para mim. Sobre o jogo do Corinthians. Sobre o jogo de Corinthians e Fluminense, Godoy. Eu vou narrar esse jogo e vai ser 2-0 pro Corinthians. Boa tarde, Cid. Ele não esqueceu, Cid Júnior. Bota o Cid Júnior aí para conversar com a gente, junto com um convidado especial hoje nos Donos da Bola, aqui autor de 2 gols no jogo de ontem, contra o Grêmio, a primeira vitória do Mirassol na Série A do Campeonato Brasileiro, a primeira vitória do Leão jogando ali em casa na Série A do Brasileiro, Então a satisfação aqui receber o Reinaldo, conhecido como King Naldo, que ontem destruiu em campo e o Mirassol saiu com a vitória por 4-1. Vamos lá, Cid, primeiro, boa tarde, Cid. Boa tarde, Fabiano. Abraço para você, pro Traíra do Godoy e também para todo mundo ligado na tela da Band. Ô, Godoy, tudo bem, eu narrei o Corinthians ontem, falei que o Corinthians iria vencer, não venceu, mas eu também disse que o Mirassol venceria e venceu, pô. Dá uma moral, né? 50-50. Mas só eu falei que teríamos a lei do ex e o Reinaldo faria um gol de pênalti. Ele, para não falar que eu sou 100% guru, pegou e fez 2. Parabéns, King Naldo. Reinaldo, prazer falar contigo aqui pela primeira vez nos Donos da Bola por interior de São Paulo. Uma satisfação, parabéns pela vitória, parabéns pela atuação do Mirassol ontem, vencendo a forte equipe do Grêmio no nosso Maião. Bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todos. É um prazer estar falando com vocês, participando aí do Donos da Bola. Então, é uma grande honra estar aqui falando e obrigado. Graças a Deus é uma excelente vitória contra uma grande equipe, como você falou aí, que é o Grêmio. E graças a Deus, aqui dentro do nosso estádio, no Maião, conseguimos dominar a equipe do Grêmio e graças a Deus fazer o resultado e conquistar essa primeira vitória do Mirassol em Campeonato Brasileiro de Série A. Reinaldo, falando, a gente está vendo os gols aí que você marcou, um de pênalti, o outro de falta ali, 2 golaços, que deram aí a vitória para o Mirassol. O professor Rafael Guanais já falava, desde a estreia de vocês no Brasileirão, que o time vinha jogando bem, apresentando um bom volume de bola, apresentando um bom futebol e já inclusive merecia ter ganhado uma dessas 3 partidas iniciais. E ontem vocês foram coroados com esse jogo com o Grêmio, essa vitória por 4-1. Vocês tinham também essa sensação, de que a vitória estava se aproximando, já deveria inclusive ter acontecido? Com certeza. Essa equipe fez apesar de a derrota lá em Minas, a gente fez um grande jogo. E também em casa contra o Fortaleza merecemos a vitória. Na Bahia também, a gente dominou a equipe do Bahia ali nos primeiros minutos do primeiro tempo ali até os 30 a gente conseguiu marcar pressão no Bahia, ter oportunidade de gol, fizemos o gol, mas infelizmente a vitória não veio. E o professor sempre falando para nós que a nossa equipe estava bem, estava jogando, se mantesse esse desempenho aí, a gente estava muito próximo da vitória e isso aconteceu ontem, uma grande vitória. Um excelente futebol que a gente demonstrou diante da nossa torcida. Desde já agradecer o nosso torcedor pelo apoio. Então, o professor sempre deixando a gente tranquilo ali, sabendo que a vitória estava muito próxima. Então, graças a Deus, foi uma grande vitória diante de uma grande equipe, que é a equipe do Grêmio. Ô Reinaldo, parabéns, momento maravilhoso seu. O que me chamou a atenção ontem foi
você ser conhecido dos jogadores do Grêmio e ter a personalidade de fazer a cobrança do pênalti, com o pessoal de lá conhecendo as suas características. E também pela infelicidade que você teve de não ter ter sido feliz na cobrança contra o Cruzeiro. E também a sua identificação de satisfação com o torcedor do Mirassol, vibrando nos gols, mesmo sendo contra o ex-clube, sem faltar com respeito. Com certeza, com certeza. Eu sempre falo, né? A equipe que eu estou defendendo é a equipe do Mirassol. Então, se eu fizer um gol, mas para lateral, que é um pouco difícil de fazer gol, vou estar sempre comemorando, porque se eu comemorar, vou estar faltando com respeito à equipe do Mirassol. A equipe que me acolheu, como diz o ditado, a equipe que me dá o pão de cada dia, que leva o alimento para minha casa, meus filhos, né? Então, é muita questão de respeito, estar comemorando e ainda mais no nosso maião ali, que o nosso torcedor tem que comemorar mesmo. Infelizmente, tive a oportunidade de entrar para a história do Mirassol, de ter feito o primeiro gol ali lá do Mineirão. Infelizmente, errei a cobrança, mas ontem, graças a Deus, eu fiz. Até o povo estava falando que você vai bater chapado de novo. Aí eu falei, tá bom, vamos ver. E aí, graças a Deus, bati cruzado ali e saí com o gol. Então, foi muito importante. E como eu falei, vou estar sempre comemorando, porque respeito ao Mirassol. Essa equipe que me acolheu também, tenho certeza que os torcedores estão felizes e comemorou mais do que eu tenho certeza, vibrando ali na arquibancada. Então, isso foi muito importante para a nossa equipe ali, aquele 2-0 ali, para dar uma tranquilidade. E graças a Deus pude fazer o gol e ajudar a nossa equipe. Cid, personalidade, né? O jogador, quando tem personalidade, ele sabe, né, se comportar nos momentos, como o Godoy ressaltou bem. O Reinaldo comemorou, mas com muito respeito, respeitando a história que ele tem com o Grêmio, como vai respeitar a história que ele tem com o São Paulo também, em todos os clubes ao qual ele defendeu e hoje defende as cores do nosso Mirassol, que está num ano de centenário, um ano super especial e coroado com essa primeira vitória, né, e um bom desempenho até aqui na competição, né, e uma expectativa muito grande, Cid. A gente espera o Mirassol, né, fazer um bom campeonato aí pela primeira vez na Série A. Com certeza, Fabiano. Primeiro, um abraço para o Reinaldo, uma satisfação falar com ele. E é um cara muito experiente, né? Ele vai respeitar sempre os adversários. E como ele disse, hoje ele defende as cores do Mirassol e é o pão de cada dia, né? Que está ali em jogo, literalmente em jogo. Bom, o Reinaldo, a minha pergunta vai fugir um pouquinho do momento do Mirassol. Eu vou para uma linha estrutural, porque você é um cara rodado, experiente, como eu disse há pouco, passagens por São Paulo, por Grêmio, enfim, outras equipes. E a gente aqui fala muito sobre estrutura do Mirassol. A estrutura do Mirassol é invejável para muitos clubes, né? Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso. O Mirassol vive um capítulo a cada rodada da sua história na Série A. A primeira vitória, o primeiro gol, a primeira derrota, mas é importante a gente mostrar para todo mundo que nos assiste por que um jogador de ponta como você escolheu estar no Mirassol e se a estrutura teve essa relação? Aqui não é à toa que o Mirassol vem nesse crescimento aí, né? E chegar a uma Série A num ano muito importante, que é o centenário. Eu escolhi e já via a estrutura de longe, assim, já acompanhava. Eu gosto muito de acompanhar os clubes do futebol brasileiro, principalmente os que vêm em crescimento, assim, o Mirassol vem em crescimento muito grande, né? Espero que cresça ainda mais, porque aqui merece, não é à toa, tem um CT de alta qualidade que dá uma estrutura tremenda para o jogador trabalhar. Então,
minha escolha não é surpresa para ninguém, porque é um clube que dá condição para trabalhar, isso que nós atletas procuramos no futebol, né? Onde chega e tem a estrutura, tanto de academia, de fisioterapia, de recuperação, de tudo. Isso o Mirassol não deve para ninguém. Então, aqui é um clube, uma cidade muito boa e um clube maravilhoso, porque desde quando eu cheguei aqui, desde os funcionários, todo mundo me apoiou muito bem. E tendo essa estrutura com campo bom, com academia, com fisioterapia, recuperação muito boa, então eu tenho certeza que esse clube merece muito estar na Série A e eu tenho certeza que eu vou fazer de tudo para nós, a equipe também, a minha equipe, todos que estão aqui fazem parte, vai lutar bastante para que o Mirassol continue na Série A por muitos e muitos anos, e eu vejo muitas coisas grandes aí, tanto no cenário nacional como na Sul-Americana, no cenário sul-americano aí, que para conquistar vaga, seja na Sul-Americana, se Deus quiser também jogar uma Libertadores para coroar ainda mais essa estrutura, esse clube que merece muito. Eu queria aproveitar e colocar um trecho agora da coletiva de imprensa do Rafael Guanais, né, falando a respeito, né, da importância do coletivo e também do individual, como aconteceu ontem nesses 4-1, com 2 gols do Reinaldo e 2 gols do Daniel Borges. Vamos ouvir um trechinho. Uma vitória merecida, realmente. A equipe fez um belíssimo jogo. Como você falou, a gente já havia constatado que estávamos num bom caminho em relação ao desempenho, e a gente acredita que é um bom caminho para que a gente podia se aproximar das vitórias com base naquilo que a gente estava produzindo. Mais uma vez eu concordo com você, a gente manteve o padrão, mesmo que são jogos diferentes e ideias diferentes, né, estratégias diferentes, mas a equipe conseguiu manter um ótimo padrão, alguns destaques individuais, brilhantismo ali no momento final, de conseguir se definir bem. Bola do Fabrício para o Gabriel no lance do pênalti. As jogadas individuais que culminaram nos gols. Chegada do Daniel, bola parada do Reinaldo. Então, para que a gente possa ter sucesso coletivo, é importante que individualmente também hajam destaques. Então, esse coletivo, esse individual em prol do coletivo, e que vira um vice-versa. Então, a equipe foi eficiente, depois tem conseguido se defender bem também. Hoje a gente queria ter saído sem um gol tomado, mas erros acontecem e dentro da nossa ideia de jogo esse tipo de erro pode acontecer e a responsabilidade é minha. Tá, então, Rafael Guanais, né, um trechinho da coletiva de imprensa sobre essa partida, as reflexões do professor sobre esse jogo de ontem, né, em que o Leão fez história, conquistando a primeira vitória na Série A. Eu queria ir por essa linha, Reinaldo, para te perguntar o seguinte: você, o Cleison, Rony, David Braz e outros atletas, são atletas que chegaram há pouco tempo relativamente no Mirassol e encontraram peças que já estão há muito tempo lá, como o Danielzinho, como o Gabriel. Como tem sido essa relação, né, de experiência, de troca de experiência, né, para conseguir esse elenco unido, para funcionar bem no coletivo e também no individual nesse Brasileirão? É uma relação muito boa, né? Nós que estamos chegando agora, sabendo que Mirassol já vem uma linha de trabalho há muitos anos, né? Então, os meninos que estão aqui, o Danielzinho, o Neto, todos que fazem parte do passado, que foi muito glorioso. Estou procurando aprender ainda mais, tanto com ele dentro de campo também, como no dia a dia. Ele apresentou o clube para nós ali, né? Mostrando como que funciona tudo, e isso é muito importante. Então, um menino muito coração bom, que recebe muito bem. Então, tenho certeza que quem chegou novo aí está tendo uma recepção muito boa dos meninos.
também isso é muito bom, né? Quando chega no clube tem esse carinho, esse respeito. Então, tenho certeza que eu vim e todos que vieram aí vêm para agregar ainda mais, para ajudar o Dani, o Gabriel, o Neto, o Muralha, a enriquecer ainda mais essa história do Mirassol. Então, eu tenho certeza que eu vim aqui para ajudar. A gente está a gente está com dificuldade agora com a conexão, né? Tá dando uma oscilada aqui. O Reinaldo está falando com a gente. Vamos tentar de novo, Reinaldo, para você poder concluir. Acho que agora estabilizou um pouquinho. Vamos ver. Tá ouvindo bem a gente, Reinaldo? Estou ouvindo. Pode concluir. Como eu falei, o Danielzinho, o Neto, o Gabriel, o Muralha, a gente veio aqui para enriquecer ainda mais essa história que eles têm aqui, né? Enriquecer ainda mais a história do Mirassol. Isso é o que nós que chegamos agora temos que fazer, agregar para que essa história continue sendo, tendo um clube uma estrutura muito boa que permaneça na Série A por muitos e muitos anos, e é isso que eu vou estar fazendo, não só eu, mas todos que chegaram agora, para ajudar essa rapaziada que está mais antiga aqui a levar o nome do Mirassol muito longe no cenário nacional aqui. E espero que eu possa contribuir tanto fora de campo como dentro de campo também. Vou estar sempre disposto a ajudar. Isso é o que eu vim fazer aqui, essa é a minha parte, e sempre que eu estiver em campo eu dar vida por esse clube. Reinaldo, queria agradecer a sua participação aqui. A gente sabe que ontem foi um jogo intenso, né? Um jogo forte, né? De muitas emoções, e o trabalho recomeça daqui a pouquinho, né? Porque já tem jogo aí pela frente no final de semana. Parabéns pelos gols de ontem, parabéns ao Mirassol pela partida, boa sorte. Nós estaremos aqui na torcida para ver esse Mirassol cada vez maior. Obrigado, um grande abraço a todos aí. Que Deus abençoe. Valeu, mais. Amém. Valeu, Reinaldo King Naldo, que ontem marcou 2 para contrariar Godoy, que disse que ele marcaria apenas 1. Né? Então, para contrariar você, ele marcou 2. O mesmo aconteceu com o Corinthians para contrariar o Cid. Falei, vamos perder. Sim, vamos perder porque o Cid está falando que a gente vai ganhar, a gente vai perder. Nós não somos perfeitos, né? E não exatos. Aliás, o futebol não é uma matemática, uma ciência exata, né? Como é matemática e aritmética, não é, Cid? Eu tenho passado por esse momento, mas agora o bom momento voltou. Acertei o Mirassol, falei que o Novo Horizontino teria um jogo difícil, então o bom momento está de volta, Godoy. Põe difícil nisso. Ele falou do Mirassol e do Novo Horizontino. Foi lá pro Brasileiro B e pulou o Corinthians. Nós vamos falar de Corinthians aqui, Cid Júnior. Não fuja. Olha o caminho que ele deu. A curva. Ele saiu aqui de Mirassol. Eu vou para Novo Horizonte, que é mais perto. Para que eu vou lá para São Paulo? Fez mais curva que o chute do Reinaldo antes. Intervalo, daqui a pouquinho tem mais. Mande o teu alô e o teu abraço no nosso Fala Torcedor aí, ó. 18996668600. Até já. Estamos de volta com os donos da bola. Antes da gente voltar para o Brasileirão, deixa eu mandar um abraço aqui para o João Pinheiro e para o Felipe Modesto, que são da assessoria de imprensa do Mirassol, né, que quebram o nosso galho aqui o tempo todo, Godoy, né, com coletiva, imagem de treino. A gente não consegue estar em todos os lugares, né, o tempo todo. Às vezes os horários não batem, né? O pessoal está sempre produzindo conteúdo para a gente conseguir mostrar aqui o trabalho do Mirassol, do Novo Horizontino e de outras equipes. Um abraço aí para o Felipe e para o Joãozinho, que é uma figura. Joãozinho é uma figura
figura. Sim, sensacional. Obrigado, turma aí do Mirassol, os dirigentes também, muito amáveis. A gente fica eternamente grato. Nosso sentimento pelo Mirassol será sempre o melhor possível para que os objetivos sejam alcançados. Mas é importantíssimo ter essa estrutura de divulgação para a divulgação das coisas boas que este enorme clube faz. Enorme. Clube centenário, enorme, de uma cidade pequena, mas um clube enorme, enorme na competência, na qualidade, naquilo que se propõe a fazer e faz muito bem feito. Obrigado, amigos, colegas da assessoria de imprensa. Você sabe que você falou aí, né, de grande, e ontem e hoje eu vi, né, alguns cortes daqueles jornalistas que são setoristas e torcedores, né? E no Rio Grande do Sul você tem muito isso, né? O gremista, né? O colorado, e eu estava vendo ontem as reações, né, dos jornalistas, comentaristas, né, do Grêmio de Porto Alegre, né? E uma frase me chamou a atenção e vem de encontro que você está falando aí. Né? Como assim estamos perdendo de goleada para o Mirassol? Como assim estamos perdendo para o Mirassol? Né? Tem muita gente que não sabe a estrutura que tem e o trabalho sério que eles estão fazendo aqui. Né? E acha que não, é time, quem é Mirassol? Não pode perder do Mirassol. Então, mas em cima disso daí a gente não tem como não recordar aquela fala do presidente da Federação Pernambucana, Isso. Né? Então, mas essa surpresa existe. É surpreendente, sim, é surpreendente. Como pode? Mas aí é que vem o detalhe. Como pode um timinho, um timequinho do interior, né, estar na Série A e ganhar de goleada do Grêmio, campeão mundial, né? Como pode? É só procurar saber como é feito o trabalho no Mirassol e há quantos anos o Mirassol vem fazendo isso para alcançar o objetivo que alcançou de acesso e agora de permanecer e conquistar uma vaga numa competição internacional. Não é só permanecer, não. Conquistar uma vaga numa competição internacional, seja Sul-Americana ou Libertadores. Portanto, sonhamos, acreditamos e é possível a realização graças à competência de quem está trabalhando pelo Mirassol, no Mirassol. É isso, Cid Júnior, né? Uma vitória que coroa um trabalho belíssimo sendo realizado lá em Mirassol, né? Desde do auxiliar ali, que é desconhecido, né, da torcida e até da imprensa, até o presidente do clube. Todo mundo fazendo um trabalho bacana aí que vem dando resultado positivo, né? E vem fazendo com que outras regiões, né, prestem mais atenção e procurem um pouco mais de informação sobre Mirassol. Geralmente quem fala esse tipo de coisa, Fabiano, para mim desconhece a história do clube, desconhece a história recente do clube. Porque o profissional que vai trabalhar num jogo, só para vocês terem uma ideia aqui do que eu estou falando, nos jogos que nós transmitimos do Brasileirão da Série B do ano passado, eu estudava a história das duas equipes e 60 jogadores, 30 de um lado, 30 do outro, porque eu não queria falar a abobrinha, que é mais ou menos o que aconteceu. O porquê? A minha pergunta para o Reinaldo foi justamente direcionada para esse tipo de pessoas que não têm conhecimento de como o Mirassol se preparou para chegar nesse estádio. O Mirassol hoje está na frente de muitos clubes por aí, inclusive não só de forma estrutural, de forma financeira. E eu posso dar um exemplo aqui, vão me chamar de maluco, etc. Mas hoje o Mirassol, perto do Corinthians, em termos de estrutura financeira, é muito mais do que o Timão. Pois é, está muito organizado, né? E vem colocando isso em campo, fora de campo, né? Você não vê nenhum problema, né, grande aparecendo aí por conta de alguma questão aí do Mirassol. Vamos seguir então e vamos para os grandes. Vamos começar devagarinho até a gente chegar onde a gente quer chegar. Vamos falar primeiro do Palmeiras. Palmeiras venceu o Internacional por 1-0, né, e com isso subiu na tabela para vice-líder com 3 vitórias e um empate, Godoy. E aí, Godoy, a Renata Fã ficou chateada ontem, vi ela postando lá, mas o Abel foi lá e venceu o jogo. O Abel está conseguindo fazer o Palmeiras jogar em 2 jogos consecutivos um futebol com muito rendimento.
Tivemos aí lances em que o Inter poderia ter feito gols, não foi competente e a vitória aconteceu. Foi um resultado justo, injusto, não importa. Futebol não é para justiça, futebol é jogo e jogo não é para ter sorte, jogo é para você ter eficiência, ser eficiente e vencer. E foi o que aconteceu. Alguns lances que poderiam e merecem discussão, como um pênalti do Richard Rios, que atinge o adversário com o pé alto. Bola alta é para ser jogada de cabeça, não com o pé. Portanto, toda vez que o jogador jogar bola alta com o pé, ele está colocando em risco a possível punição por cometer uma infração contra o adversário. E no lance do gol, especificamente do gol, não acontece falta. E como que o jogador do Inter simula que atingiu a canela dele? E a gente vê perfeitamente nas imagens que não teve falta. Mas teve um lance que poderia ter sido marcado pênalti contra o Palmeiras e se o gol seria marcado, a gente não sabe. Mas venceu, 2 vitórias importantíssimas consecutivamente alcançadas, venceu o Corinthians e agora confirma essa vitória que era num jogo considerado possível de ser perdido, derrotado. Fosse derrotado pelo Inter, olha só a invencibilidade que o Palmeiras acabou quebrando do Inter dentro do Beira-Rio. O tricolor paulista ficou no empate em 2-2 contra o Botafogo no Rio. Ferreirinha fez o gol. O Neto tá começando a ficar preocupado, viu, Godoy? Ô, Cid, você viu, né? Eu agora tô torcendo pro Ferreirinha. E o Léo também. Não, mas aí eu não sei o que é pior. Né? Eu acho que é melhor fazer 10 gols, porque o Neto vai ficar de tanga lá perto de você. Você só que vai ver ao vivo e a gente aqui vai ficar mais tranquilo. Tomara que ele faça o gol no meio de semana, né? Porque aí eu não estarei lá. Mas aí você vai lá. Eu não estarei. Lá, tem que estar todo o elenco. Não quero ver. Agora, se ele não fizer os 10 gols, ele vai para Prudente, no estúdio de Cid Júnior, e é aqui que ele vai aparecer, do lado de Cid Júnior. Tá combinado, Cid? Você tá doido? Não, Cid, ele não conhece Prudente. Vai levar o Léo aí para Prudente, fazer um churrasco com ele. E aí, Cid Júnior, e o São Paulo do nosso querido Rodrigo Oliveira, 2-2. Parênteses rápido aqui. O Palmeiras está sendo favorecido, consequentemente, pela arbitragem. Será que agora o auxiliar do Abel, não vou nem falar do Abel, vai falar que tem um complô para eles ganharem o Brasileirão? A hipocrisia, melhor dizendo, que existe dentro do futebol. Sobre o São Paulo. São Paulo começou bem, ficou na frente, teve a oportunidade de vencer, mas um empate contra o Botafogo fora de casa não é mau negócio. Né? Principalmente porque o Botafogo, para mim, tem valores individuais melhores do que o São Paulo, esse São Paulo que esteve em campo. Só que o que mais me chamou a atenção foi ali o atrito entre Alan Franco, André Silva e Luciano. Teve que jogadores, assessoria intervir ali para não ter vias de fato. Não sei se vocês viram esse lance, mas é algo que me chama a atenção e me preocupa. Muito bem. Ficou mais grave entre o Alan Franco e o André Silva, né? Com o Luciano. Só iniciou com o Luciano, mas depois a gente não sabe a dublagem aí, precisa acontecer a dublagem, né, daquele rapaz lá que faz a dublagem. Eu vi a dublagem. Eu ainda não vi, não sei do qual era o assunto que eles estavam comentando. Deu a impressão de ser reclamando, a defesa reclamando do atacante, né? O defensor reclamando do atacante. Foi isso? Foi nessa linha mesmo. O Alan Franco foi reclamar com o Luciano justamente sobre uma bola perdida, algo nessa linha. Mas, enfim, reclama dentro do vestiário, né? Entra o André Silva, vira toda aquela confusão. É uma pressão que já tem em cima do São Paulo, em cima do Zubeldia. Não precisava de mais uma, né? Vamos para Corinthians agora. O Corinthians foi surpreendido ontem pelo Fluminense, né? O Química Arena. O Timão perdeu por 2-0 e segue mal no início desse Brasileirão. Né? O Cid comentou ontem, antecipou o comentário dele ontem, né? Ele já falou o que ia acontecer, então você fala, Godoy. Então, porque você, telespectador, precisa entender a mensagem do Cid, né? E nós entendemos. Nós entendemos nosso guru. Olha,
o jogo todo mundo, quem assistiu, sentiu o que aconteceu lá. Mais ou menos a reprise do que o Corinthians fez no jogo contra o Palmeiras. Agora, importantíssimo desse jogo, Cid, você trabalhou, eu creio que tenha acompanhado também, foi a entrevista com o Memphis Depay. O Memphis disse, não sei se é um problema de interpretação do inglês para o português, do português para o inglês, mas o que ele disse, resumindo, interpretando o que ele disse, o time taticamente é uma porcaria e individualmente os jogadores estão deixando a desejar e pode ser que seja o desgaste com o nível de conhecimento da dupla que comanda tecnicamente o time. Vai se deixar. Para você ver, né? E assim, ele tá errado? Ô Cid, olha esse pênalti. Vê se tem cabimento o cara fazer um pênalti desse com o atacante saindo da área, com a posse da bola saindo da área. É só você cercar, ele vai dar o bote. Não dá para afirmar que é uma falta intencional que o cara tá fazendo, porque ele pisa lá no tendão de Aquiles do adversário. Não dá para afirmar. Agora, que dá para suspeitar que tenha sido uma falta desnecessária e intencional, tá. É no mínimo uma jumentice, né, do José Martínez aí. Não sei se vocês sabem, mas meu pai, seu Riva, ele é corintiano. Eu tava com ele agora há pouco no almoço e ele disse o seguinte, esse cara tinha que sair do Camburão. Mas foi muita jumentice mesmo do José Martínez. Agora, o Memphis Depay, ele tem razão. O Corinthians taticamente não está perdido em campo. Individualmente, os jogadores muito abaixo. Só um time jogou, que foi o Fluminense, e 2-0 foi pouco, assim como foi contra o Palmeiras. Ou seja, o Ramon Dias, segundo informações, pode cair ainda hoje, né? Tá balançando. O negócio de cair, Fabiano, depende muito de quem está sendo sondado e está aceitando ou não ser o técnico, né? É porque tem que ter o plano B, né? Você não pode mandar embora no calor da emoção e ficar sem ninguém durante um tempo, né? O Tite que já negou uma vez, mas dirigente de clube tem essa relação muito promíscua com o jogador e com o técnico, né? O cara nega hoje, te larga na mão hoje, mas amanhã, tendo necessidade e a torcida pedindo, acaba voltando. Então, se o Tite falar que aceita ser técnico, um abraço pro gaiteiro, como diria. Não, gaiteiro não. Lá na Argentina é bandoneon. Um abraço pro bandoneon. O Santos voltou a vencer, hein? O Peixe encarou o Atlético Mineiro na Vila e fez 2. Final Santos 2, Atlético 0. A gente tem imagem dos gols aí do Peixe, né? Mas o final das contas, o que chamou a atenção ali foi a contusão ou a continuação da contusão. Neymar, aos 33 minutos, sentiu a coxa e foi substituído. Saiu chorando de campo. Saiu chorando, aí a gente não sabe se é pela dor, pela preocupação com o futuro ou a certeza do momento, né? Que ele não tem condições de jogar. Agora, não é possível, Fabiano, e aí isso é opinião de quem está distante e não sabe o que acontece. E isso que aconteceu, essa contusão de ontem é consequência de um excesso de trabalho, consequência de um trabalho mal feito, de recuperação, ou excesso, vontade ou irresponsabilidade. Então a gente não sabe, porque não é possível que os jogadores que já tiveram contusões muito mais graves do que a dele, voltaram muito bem, porque souberam fazer, se dedicaram a uma recuperação bem feita. E a gente não sabe o que acontece com o Neymar. Se a recuperação é mal feita, se é inconsequência dele de não se empenhar, de não cumprir tudo o ritual, ou o ritual é mal feito. Cid, para encerrar o assunto de Brasileirão, né? Santos 2-0, Neymar machucado mais uma vez. Bom, sobre o Santos 2-0, me surpreende e mostra que o Atlético Mineiro está num caminho meio escuro nesse início do Brasileirão, né? Me surpreendeu realmente a vitória do Peixe. Com relação ao Neymar,
eu sempre fui um cara que nunca gostei de falar sobre lesões, no sentido de criticar o atleta por se lesionar, até porque ninguém quer se machucar. Mas aí eu vou muito de encontro com o que o Godoy está falando, porque assim, o Neymar ele tem tem um histórico muito grande de lesões, e o cara que tem um histórico muito grande de lesões tem que se cuidar muito mais do que quem não tem. Ele está se cuidando? Ele está se privando de fazer certas coisas? A gente vê aí algumas matérias de que ele foi para a noite, aquela coisa toda, etc. Se foi na folga ou não foi, mas enfim, eu estou dizendo tudo isso porque interfere na qualidade de um atleta. Um atleta não pode ter uma vida como eu tenho, de tomar cerveja hoje, que é véspera de feriado, tomar com frequência. O cara tem que se cuidar do corpo, porque é sua matéria-prima, é o seu método de trabalho. Eu acho que o Neymar não quer mais jogar futebol, e se quer, ele quer jogar futebol de uma forma que não dá para ser jogado nos dias de hoje, porque o físico faz diferença. Hoje tem coquetel que ele faz. Ele faz. Faz um coquetel pequenininho, um coquetelzinho. Ele faz um coquetel que chama Cachimbo da Paz. Meu Deus Cachimbo da Paz. Todo mundo bebe um pouco. Ave Maria. Com relação ao Neymar, eu acho o seguinte, eu acho que tem várias questões, e dentre elas, né, a questão física mesmo da pessoa, né? Você vê o Cristiano Ronaldo ali, tem uma doutrina absurda, mas tem também disciplina, mas tem um físico. Acho que também, né, é questão muscular. Tem gente que é gordinho, tem gente que é magrinho, tem gente que vai na academia, consegue um físico ali que outros que estão no mesmo nível ali não conseguem. Então acho que uma série. Neymar, né, quando era jovem, era só o fio da rabiola. Sim. Era magrelinho, o cara ganhou corpo, ganhou ali ao longo dos anos, mas enfim, de repente a estrutura do Neymar, né, não é tão forte para um jogador de alto rendimento com a idade que ele tem, o tanto que ele já apanhou por aí. E jogar só os minutos que ele jogou, 30 minutos, e tem problema que, assim, muscular. É frágil. É muito recorrente, né? Então, enfim. Ô, Fabiano, pergunta que não quer calar. Ô, Godoy, você gostou do drink que você tomou aqui em casa? Eu não pude beber, né, cara? Eu tomei um pouquinho só, mas adorei. Mas a receita é cara, hein? Pô, tem um negócio que vai lá que é caro pra caramba, pô. Eu só vou beber na casa do Cid. Vamos pro intervalo, o programa tá acabando. Estamos de volta e presta atenção nessa dica. Inscrições abertas para o vestibular de inverno, reserva de vagas do curso de medicina da Unifadra Dracena, faculdade mantida pela Fundec. Dracena, que é localizada no interior do estado de São Paulo, uma cidade especial, povo acolhedor e um dos municípios mais seguros do estado de São Paulo, hein? Então, para você que quer fazer medicina, este vestibular é pela nota do Enem e organizado pela VUNESP. Se você for aprovado e fazer matrícula, né, garante vaga na turma de 2026 do curso de medicina da Unifadra Dracena. Portanto, a hora é agora. Faça a sua inscrição no portal da VUNESP, vunesp.com.br. Informações no 18 3821 9004, tá? As inscrições podem ser feitas até o dia 16 de julho. Uma excelente oportunidade para ingresso no curso de medicina de uma instituição referência e que atua no cenário educacional há mais de 55 anos. Conheça mais a Faculdade Unifadra Dracena acessando o site fundec.edu.br. Vestibular de inverno medicina pela nota do Enem é na Unifadra, mantida pela Fundec em Dracena. Tá aí a dica para você. O Novo Horizontino voltou para o interior paulista com um ponto conquistado depois de empatar ontem à noite com o Coritiba. O jogo jogou aí meio tempo com um jogador a menos, teve mais um jogador expulso no finalzinho do jogo. Então, 0-0 aí, um ponto conquistado. Mas teve a chance ficou no lucro, ainda perdeu um pênalti, né? Teve chance de ganhar. Então, assim, tá bom aí, tá bom. Só para finalizar aqui, Rogério Correia, agora treinador do Grêmio Prudente, falou com a imprensa ontem à tarde. A gente vai ouvir, Cid Júnior esteve por lá. Então, que você pudesse falar dessa negociação e desse momento da sua chegada aqui, de como você está se sentindo acolhido, o que achou da estrutura, enfim, de tudo que você viu até agora. Boa tarde, Cid. Prazer estar falando com vocês aqui. Primeiramente, acho que agradecer ao clube, à diretoria, por essa oportunidade.
É um namoro antigo, né? Desde 2021, se eu não me engano, a gente vem se conversando, vem falando. E acho que tudo tem a hora, né? No tempo certo. E dentro da minha vida sempre foi Deus que colocou no momento certo, né? Então acho que eu fico muito feliz nesse momento de estar aqui, de poder compartilhar essa minha alegria de fazer parte do grupo agora, do Grêmio Prudente, do clube, né? E poder fazer uma nova história. Na negociação, a partir do momento que houve o interesse, foi rápido, né? Apesar que eu tive algumas propostas, teve alguns clubes aí que esteve na frente, mas acabou não se concretizando, porque não era para ser, né? E porque acabou sendo aqui, então fico muito feliz por tudo que aconteceu. Tá aí, bem-vindo, Rogério Corrêa, ao Carcará do Oeste Paulista, né, que estreia na Copa Paulista no Grupo 1, e a gente vai falar bastante, inclusive, dos trabalhos aí de Rogério Corrêa na preparação para a estreia. Acabou nosso tempo, estouramos. Amanhã tem muito mais. Valeu, Oscar, Roberto Godoy. Valeu, guru de Valeu, Presidente Prudente. Valeu, o Rogério tá hoje no resenha.